Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, quinta-feira, dia 11 de abril, hoje a igreja celebra a memória de Santo Estanislau. O evangelho que vamos meditar hoje se encontra em João, capítulo 3, versículos 31 ao 36, que diz assim: Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos ainda no capítulo 3 do Evangelho segundo São João, e o Evangelho hoje fala: aquele que vem do alto está acima de todos. Quem veio do alto? Jesus, nosso Senhor, o Filho único de Deus Pai. Ele, único que veio do céu. E veio, como vai dizer o próprio Evangelho, dar testemunho do que viu e ouviu. Jesus veio do seio do Pai. Ele estava na intimidade do Pai. Ele dá testemunho do que viu e ouviu. Qual o problema? Ninguém aceita o seu testemunho. Ou seja, ninguém crê, ninguém acredita nele, né? Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou, veja, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Jesus é o Filho único de Deus Pai, que tem a plenitude do Espírito, que transmite a palavra de Deus. Ele mesmo é a palavra eterna do Pai, que se revela à humanidade, mas que é rejeitada. Né? O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. E aí vem uma mensagem para nós. Logo depois vai dizer: aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Se nós queremos a vida eterna, devemos fazer o quê? Crer no Filho de Deus. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Mas o que significa crer no Filho de Deus? Significa aderir às palavras de Deus que ele transmite. Aderir à sua pessoa, ao seu ensinamento, à sua palavra. Mudar de vida. É isso que significa crer. Crer não é aquele sentimento que nós carregamos dentro de nós, aquele sentimento de confiança. Eu confio tanto em Deus. Não. Isso é fé também, mas nós não podemos resumir ou reduzir a fé a um sentimento de confiança. A confiança faz parte da fé, mas ela não é tudo. Fé é a adesão. Fé é aderir à pessoa de Jesus e o que ele nos transmitiu como ensinamento, como verdade de Deus. É uma adesão que muda, que transforma a nossa vida, que dá sentido à nossa existência. Então, fé é adesão. Sem a adesão, não tem vida eterna. Não tem vida eterna. Então, por isso que São João está dizendo: aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Agora, aquele que, porém, rejeita o Filho
não verá a vida. Veja, quando se fala de rejeitar o filho, ou até mesmo de aderir ao filho, nós devemos entender algo muito interessante. Por quê? Porque hoje as pessoas confundem muito as coisas. Uma coisa é a adesão à pessoa de Jesus. Outra coisa é ter uma afeição a Jesus. São coisas diferentes. Você pode ter uma afeição, por exemplo, a alguém que você até gosta. Você gosta daquela pessoa. Por exemplo, talvez isso aconteça com você. Lembra aí de alguém se isso acontece com você de fato. Você gosta de alguém, né? Enquanto pessoa, enfim, tem uma certa empatia com a pessoa, mas você não concorda com ela. É uma pessoa completamente diferente de você, que pensa diferente de você, uma pessoa com quem você não concorda, mas você tem uma certa afeição com a pessoa. É isso que muitas pessoas têm com Jesus. Muitas pessoas têm um certo afeto à pessoa de Jesus. É um cara legal, é um cara gente boa, é um cara gente fina, que pregou o amor, amar a todos, inclusive aos inimigos. Então, esse cara é gente boa, é afeição, mas não tem fé. A pessoa não aderiu a Jesus. Não, são coisas diferentes. Uma coisa é a adesão da fé. Outra coisa é eu ter uma certa empatia, uma certa afeição à pessoa de Jesus. O que você tem? Fé, adesão ou empatia, uma certa afeição à pessoa de Cristo? Mas tenha cuidado. Se você tem somente afeição a Jesus, então você se enquadra aqui, ó. Aquele, porém, que rejeita o filho não verá a vida. Se o que você tem para com a pessoa de Jesus é só uma afeição, na verdade, você não verá a vida. Cuidado. É preciso fé. É preciso adesão. E olha como é sério, pois a ira de Deus permanece sobre ele. A afeição não salva ninguém. O que salva é a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.